principais. Pode ser que alguém goste de outras obras deles. Eu coloquei as obras principais que eu gosto. Então, são aí dos dois aí também. Vamos em frente. E agora que vai começar a gente, então, a partir desse esboço rápido, né, da fenomenologia, dos fenomenólogos, das pessoas que trabalham com fenomenologia, eu vou brincar com vocês um pouco em relação a isso, trazendo isso efetivamente agora da fenomenologia para a área de educação. Primeira coisa importante é que quem quer entender de fenomenologia tem que atentar para isso aí, ó. Como os fenomenólogos trabalham, discurso e buscam sentido. Porque um fenomenólogo, ele não é fenomenólogo só na teoria. Ele normalmente é fenólogo na sua existência. Então, por isso que é interessante sempre a gente buscar, né, neles e no trabalho, e aqueles que se interessarem pela fenomenologia, identificar como os fenomenólogos trabalham, como eles discursam e como eles buscam sentido nas coisas, no mundo e na vida, né? Vamos para frente. Quando a gente liga fenomenologia e educação, alguns pontos são fundamentais. Volta por favor, Egos. Aí. Alguns pontos são fundamentais. E que pontos fundamentais são esses? Na relação fenomenologia e educação, o primeiro ponto fundamental é que a educação é vista pela fenomenologia como uma experiência profundamente humana. Profundamente humana. Esse é o sentido de ato educativo e da educação para a fenomenologia. Segundo, Egos, por favor. Educação não é vista como meramente um aprendizado de conteúdos. Para a fenomenologia, a educação é uma aprendizagem da cultura. E a gente vai ver que tipo de cultura que a gente está se referindo aí mais para frente, né? Mais um, Ed, por favor. Por quê? Porque a educação e a fenomenologia entende, ou melhor, tenta entender como que o ser humano aprende. Eu coloquei o primeiro aqui, né? Claro, que aprende com a sua inteligência. Não tem dúvida. Mas quando a gente fala em corporeidade, é porque o ser humano não aprende só com a sua inteligência. Eu não sei quantos aqui dos que estão conosco hoje são da área da educação física. Você tem ideia de quantos são? Mais ou menos? Só para eu poder saber, para dar um exemplo aqui. Você está com o microfone também desligado. Tá, Wagner, eu estou olhando aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos, se você tiver ideia disso aí. Wagner, eu acho que com você, contando comigo, nós somos em 7. Tá. Então, o pessoal da educação física, principalmente, vai entender muito bem esse segundo item tá aí. O ser humano aprende, sim, pela sua inteligência, mas ele aprende a beça com suas vísceras. E por que eu estou falando ser humano? Os colegas que são da educação física, que já trabalharam em equipes esportivas, principalmente de adolescentes, sabem o que significa isso aqui. Porque, às vezes, você faz todo o treinamento do seu time, do seu esporte, e na hora do treinamento está tudo perfeito. Não há erro nenhum. O dia que vai para o jogo, antes de começar o jogo, a fila do banheiro fica imensa. Por quê? Porque dá toda uma tremedeira e um problema que faz com que a gente tenha que entender isso para saber, inclusive, quando a gente está fazendo a nossa ação educativa, né? Mas vamos para frente. Olha como o ser humano aprende. Vamos lá. Wagner, eu era um também que tinha que ir ao banheiro. Aqui, que beleza, Clarice Lispector, né? Sabe o que eu quero de verdade? Jamais perder a sensibilidade.
mesmo que às vezes ela arranhe um pouco a alma, porque sem ela não poderia sentir a mim mesmo. Ou seja, o ser humano aprende com a sua sensibilidade. Principalmente sendo criança, e é bom que isso aqui se retarde para acabar, o ser humano aprende com a sua imaginação. E quantas vezes vocês que militam na escola viram valorizar na aprendizagem em educação coisas de sensibilidade, coisas de imaginação. Então, vocês estão vendo que quando a gente fala do ato educativo, quando fala educação, não é aquele senso comum que às vezes está muito na cabeça da gente, que a gente aprende só com a cabeça ou com a memória, ou seja lá o que for. A gente aprende com o corpo todo. Por isso o sentido de corporeidade, né, que a gente vai discutir um pouquinho com vocês. Vamos lá, Emerson. Aí o Merleau-Ponty, e olha que ele fala de corpo. Corpo assim compreendido revelará o sujeito que percebe, assim como o mundo percebido. Saber, ter habilidade de ter a percepção sempre pronta. E entender o mundo pelo qual eu vivo e me educo é um ato fundamental de educação. Esse é Merleau-Ponty, mas nós vamos ver outros, vamos à frente. E mesmo Merleau-Ponty, outras citações dele. Olha a questão da percepção, que é fabulosa, né, em Merleau-Ponty. Tanto é que a Fenomenologia da Percepção é o livro mais, talvez o mais importante que a gente sempre acessa, né? E lá a gente vai ter muito tempo para ler. Os que conhecem bem a fenomenologia, não se preocupem, né? Os que não conhecem, não comecem pela fenomenologia da percepção, porque vocês param na segunda página, porque a forma de Merleau-Ponty escrever é uma forma de que cada parágrafo dele, às vezes, dá 3 folhas. Então, fica para a gente, no início, fica um pouquinho complicado. Aqueles que dominam sabem o que eu estou falando, né, em relação a isso. E olha que está o Merleau-Ponty de novo aí. O mundo percebido não é uma soma de objetos. O sujeito que percebe não é uma consciência que interpreta. Não é uma consciência que interpreta, decifra ou ordena a matéria sensível. Toda consciência é perceptiva. Depende da temporalidade e da cultura. A percepção não oferece verdades, oferece presenças. Se a gente começar, e vocês se encantarem pela fenomenologia, os que não estão na área, vocês vão ver que cada expressão dessa tem uma abrangência muito mais significativa e humana do que aquilo que a gente vivenciou como aprendizagem na escola e como a gente percebeu os conteúdos dados para a escola. Que na maioria das vezes a gente vai ver aqui que esses conteúdos provavelmente não foram nem percebidos, quanto mais feitos algo importante para a nossa vida, né? Vamos para frente, Hermes. Percepção não é uma representação mental, é um acontecimento é um acontecimento da existência. Não dá para separar o mundo vivido do mundo em ato educativo. Quando a gente começa a fazer essa separação, provavelmente a gente vai ter alguns problemas de entender o significado e de perceber o ato educativo que nós sempre gostamos e sempre almejamos. A partir dessas pequenas referências sobre a percepção, eu coloquei alguns slides, né, para mostrar para vocês como a gente percebe algumas coisas de uma forma e outras coisas de outra forma. E que as pessoas, muitas vezes, percebem as coisas diferentes. E nós precisamos estar atentos a isso aí, para não julgarmos que há erro ou acerto, às vezes, que não se faz através desse critério. Vamos ver a brincadeira. Próximo slide. Aqui, né? Há vários tipos de percepção nessa figura, né?
Se a gente fosse abrir aqui, eu, no mínimo, diria que haveria 5 ou 6 formas diferentes de se perceber essas coisas aqui todas. Alguém quer brincar aí, abrir o som para dizer o que percebe aqui? Tem 2 pessoas, professor, interagindo. 2 pessoas, idosas, provavelmente, né? Eu vejo 2, eu vi, agora que eu vi os idosos, eu vi primeiro 2 pessoas no meio, um com violão O e outro violão, segurando... isso. Você viu que a minha percepção já foi diferente da sua, a inicial. O que mais que dá para perceber aí? Eu acho que no meio tem uma espécie de taça. Tem uma espécie de cálice, né? Aí. Isso. Tem. E o cálice é o brinco da mulher também, né? Também. Vocês estão vendo quanta coisa a gente pode perceber e pode perceber de forma diferente? E quem percebeu, como que eu coloquei primeiro, eu percebi primeiro os velhos e você percebeu primeiro os músicos. Quem está certo, quem está errado? Eu percebi também, primeiro o homem que está com violão e a mulher, e depois os idosos também. Então, tá vendo? Não tem a questão de certo e de errado. Vai para frente, Egos, por favor. E aí, o que vocês percebem? Uma mulher se olhando no espelho. Sim. Uma caveira. Né? Uma caveira. Vocês estão vendo? Percepção. Por que eu estou brincando com isso com vocês nesse início? Porque muitas vezes o aluno não vai bem na escola porque ele não é respeitado no momento inicial das suas percepções. Vamos para frente, velho. Aqui, o que vocês percebem? Um casal olhando uma paisagem. Um casal olhando uma paisagem. Mais alguma coisa? Eu percebo um monstro. Um monstro? Eu percebo uma criança, tipo um feto, alguma coisa assim. É isso aí. Tá vendo? Essa já é um pouquinho mais difícil de perceber, né? Se vocês olharem na árvore, há um feto que está agarrado de costas para a água, agarrado na árvore. Dá bem para ver ali os pés na árvore aqui à direita, as mãos no galho de cima e o que seria o seu rosto, né? Perto das mãos ali. Vamos para frente. Ao Washer, que é um grande desenhista, né? Não é bem desenhista, a palavra me fugiu, holandês. Olha como que a percepção das coisas que nas obras do Asher a gente acha, né? Tem coisa estranha aí? Hã? Um pintor, né? Na verdade, ele é mais grafista do que pintor, viu? Tem várias pessoas escalando ali, né? Você vê? Coisas totalmente que, quando a gente olha, parece absurdo, né? Um está descendo numa escada e outro está descendo o que seria o verso da escada. Quer dizer, como isso é possível, né? Então, há uma série de coisas aí, eu acho que são interessantes. Também é dele a próxima gravura, Ergos. Essa também é do Asher. Vocês veem quantas coisas interessantes a gente tem para aguçar a nossa percepção, para que a gente possa, talvez, aguçando a percepção, começar a entender melhor as nossas relações, inclusive em sala de aula. Que são coisas fundamentais para que, inclusive, possamos ser bons professores, né? À frente, Ergos, por favor. Então, aqui alguns pontos também que são importantes quando a gente faz a relação de fenomenologia e educação. Por quê? Porque não que os outros pontos que vão aparecer na frente aí não sejam fundamentais, são fundamentais. Mas vocês vão ver que, de uma certa forma, eles estarão contidos nessas duas coisas aqui. Porque, para a fenomenologia, deve-se falar mais de educação e mundo,
educação e cultura. Por quê? Porque mundo e cultura é que engloba todo o resto e nos dá a dimensão da totalidade. E talvez a gente possa falar menos, não é para não falar, mas talvez falar menos a próxima, Hermes. De educação e política, de educação e economia. Aqui muita gente fala, pô, mas como que eu não vou discutir política? Como que eu não vou discutir economia? Ninguém está dizendo que não vai discutir. Ninguém está dizendo que não vai aprender. Só que ambas estão dentro da cultura. E é por isso que é importante valorizar a cultura. Porque eu posso até ter grandes afinidades políticas e não ter senso cultural nenhum. De que me adianta? Ou mesmo da economia. E não fazer jus ao conhecimento, inclusive, que eu tenho de economia. Aliás, claro, agora é um cara falando de um cara que também não entende nada de economia, basicamente. Eu vejo os grandes economistas, eles não têm a menor ideia do que é uma cultura civilizatória humana, de uma forma mais abrangente, né? Vamos para frente. Para a fenomenologia, a aprendizagem da cultura não será, claro, de uma cultura já constituída ou já construída, mas em construção, através de uma consciência histórica, e essa é teórica e prática. Vocês estão vendo? Por isso que aquelas deve-se falar mais de cultura na educação. Diga, Hermes. Você ia falar alguma coisa, Hermes? Não? Tá. Não, Wagner. Volta Tá. no outro. Não, pode ir. Para a fenomenologia, pode ir para. O que é um ser educado? É o ser que aprende a fazer história fazendo cultura. E isso é trabalho. Vocês estão vendo que, às vezes, a gente tem umas interrupções nos conhecimentos da gente que faz com que a gente, talvez, perca parte daquilo que é fundamental para a humanização, inclusive, né? Porque a gente não se dá conta de que a gente está trabalhando, às vezes, muito mais no específico, no que é o mais abrangente, que é o cultural. Podemos ir para frente, Hermes. Daí ela faz, a fenomenologia e os fenomenólogos fazem crítica a pesquisadores. Todos nós aqui, estamos hoje aqui juntos, reunidos, né? Nós somos pesquisadores. Uns estão fazendo suas pesquisas de mestrado, outros de doutorado, outros que já são bem mais velhos, como eu, fez pesquisa a vida toda, né? Mas há uma crítica dos pesquisadores em fenomenologia quando eles analisam pesquisas feitas, inclusive, por grandes setores educacionais ou por grandes tecnologias. Eles dizem que, principalmente nas questões, né, educacionais, as nossas pesquisas muitas vezes são sem criatividade. Quantas vezes vocês já viram programas, né? Quando você pega todas as teses, dissertações já defendidas, quantas vezes o fenômeno de um determinado assunto se repete? E também diz que nós somos acanhados, né, na formulação de propostas alternativas. Porque muitas vezes as nossas pesquisas constatam coisas e param aí. Fala, bom, para superar isso, e que a nossa pesquisa poderia nos ajudar a propor superações, né? Essa é uma crítica normalmente que é feita, né, à questão para pesquisadores. Vamos para frente, Hermes. Vocês estão vendo que eu estou mexendo num monte de caixa de Vespa, né? Que a gente depois aí vai ter que, com o tempo, talvez melhorar a análise e a reflexão sobre isso, né? Agora, por que a gente está falando de educação e corporeidade? Eu estava falando de fenomenologia e educação. E a gente trouxe como subtítulo, né, desse nosso encontro hoje, de educação e corporeidade. Agora nós vamos tentar justificar por quê.
Porque já viu lá no começo que a gente aprende pelo corpo todo, inicialmente, não só pela cabeça, ou não só da forma só intelectiva. Mas vamos agora detalhar um pouquinho mais essas questões. Olha, aqui, frases do Heidegger, ó. Nenhuma época acumulou sobre o homem os numerosos e diversos conhecimentos como a nossa. Acho que aqui ninguém discorda disso, né? A segunda, nenhuma época conseguiu formar esse saber tão pronta e facilmente acessível. Acho que também ninguém discorda disso, né? Principalmente depois do IA, né? Até para fazer tese de dissertação, né? Outra, mas nenhuma época tão pouco soube menos o que é o homem. Heidegger já disse isso aí, acho que há 100 anos atrás. E a gente está cada vez mais complicado para assumir essas questões, essa última afirmação dele, né? Vamos para frente, Hermes. Quando a gente vai para a escola, então, a coisa fica mais complicada. O mestrado e doutorado de vocês é em educação, né, Hermes? Então, olha que interessante. Sim. E olha que interessante, a questão do corpo na escola. Se nós estamos vendo, estamos tentando convencer todo mundo de que a educação é do corpo inteiro, vamos ver na escola a evolução que a escola teve ao longo desses anos todos, desse século, do século passado, e vamos ver a evolução isso quando a gente fala de corpo também. Vamos indo para frente, Hermes. Óbvio que nós temos uma evolução tecnológica, não temos? Isso aqui está dentro da escola. Hoje até está um pouco proibido, porque se deixar muito tempo lá, você não consegue nem conversar com os alunos, né? Mas isso está dentro da escola. E está difícil até de tirar. Quando eu vou para os instrumentos que a gente tem para aprendizagem, olha como que era a caneta, vai mostrar a evolução, né? Olha como que era a caneta no início do século XX. Eu fui alfabetizado com essa caneta. Foi com o tinteiro, que a carteira já tinha o tinteiro, né? Que a gente fazia um esparramo de tinta desgraçado na carteira e tal. Foi aprendido assim. Isso no século XX, na sua primeira metade. Antes de você passar, Hermes, qual é na segunda metade do século XX, qual é o tipo de caneta? Esferográfica? Esferográfica? Perfeito, Catarina. Passa agora, Hermes. É aí, ó, que você falou, Catarina. Essa é a evolução daquela de pena para esta, inclusive várias cores. Mas aqui também você sabe que a gente perdeu uma coisa que era fundamental na minha época depois. Eu me lembro que quando eu saí do ginásio, meu pai me deu uma caneta Parker. A gente jamais emprestava a nossa caneta para alguém. E se emprestasse um pouco, ia atrás para pegar de volta. Quantas de vocês já perderam isso aqui? E, claro, ninguém reclama, porque é tudo descartável. Vamos para frente, Hermes. E olha a caneta desse novo século, né? Pode passar aí, Hermes, para ver. Aí, a caneta desse novo século. Vamos sair da caneta, vamos para outros instrumentos pedagógicos. Vai para frente, Hermes. Instrumentos audiovisuais da primeira metade do século XX. Era esse aí. Único. Aliás, as escolas antigas, se vocês passaram por elas, das 4 paredes, uma era de janela. As outras têm só instrumento audiovisual. Vamos ver na segunda metade já. Apareceram esses dois instrumentos, né? Muito utilizado. Aliás, o retroprojetor, né?
a gente via que depois de dar 2, 3 aulas, precisava mudar, né, fazer uma nova transparência, né, que ficava tudo amarelinho, tudo, não dava nem para ver mais, né, então a gente tinha até que, de novo, pegar o acetato lá e fazer outras transparências, porque era degradável, rapidamente degradável. Né? Eu ainda tenho, viu, Wagner, algumas. Eu tinha, até agora não tenho mais, porque quando eu mudei lá de Uberaba, voltei para Piracicaba, meu apartamento aqui é bem menor do que a casa que eu tinha lá, eu tive que me desvencilhar de um monte de coisa que não iria caber aqui no apartamento, né? Inclusive das transparências que eu tinha. Vamos para frente, Arcos. Ó, instrumentos audiovisuais do século XXI. Olha a evolução que entrou dentro da escola, vocês estão vendo? Comecei no começo do século XX. Vamos para frente. Onde se buscava conhecimento na primeira metade do século XX? Esse aí era um deles. Não, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, Egos, por favor. Esse é o famoso Tesouro da Juventude. Eu me lembro que, quando eu entrei no ginásio, meu pai comprou essa coleção. Acho que meu pai ficou 10 anos pagando isso aí. A Barça? E tinha a Barça também. Né? E esse aqui era a Tesoura da Juventude. Né? Eu imagino o sacrifício que o meu pai teve para pagar esses 18 volumes do Tesouro da Juventude. A Barça e outros, depois que vieram depois, eles tinham um volume todo ano, um novo. Né? Esse aqui não. Não, esse aqui ficou nos 18, não tem 19 e 20, não. Ficou só nos 18. Hein? Vamos para frente, Hermes. Aí, onde se busca conhecimento na segunda metade do século XX? Quantos vídeos, né, nós assistimos ao longo do tempo na escola? Olha a evolução tecnológica que existe dentro da escola. Vamos para frente, Hermes. Onde se busca o conhecimento no século XXI? Está aí e pode passar outro, Egos. E está aí. É aí que a gente busca conhecimento, né, nesse século XXI. Né? Olha a evolução que houve para dentro da escola, da possibilidade do ato educativo ser aprimorado, da possibilidade do conhecimento ser mais amplo, da possibilidade do conhecimento ser bem mais rápido. Vamos para frente. E o corpo dos alunos? Como que será que foi a evolução no trato do corpo do aluno em sala de aula e na escola ao longo desse tempo todo? Vamos lá, Hermes. Olha como era o corpo na escola no século XVIII. Vamos para frente, Hermes. Século XIX. Vamos lá. Século XX. Onde está a evolução aí do corpo, do trato do corpo? Não mudou nada. Nós continuamos achando que aprender é ter os glúteos selados na carteira durante 4 horas por dia. E a gente está falando de corporeidade, a gente está falando de corpo inteiro na aprendizagem, ou continuamos apenas nos referindo à atenção da cabeça? Na próxima, eu acho fabulosa. Eu gosto muito da Mafalda, né? Olha a pergunta que ela faz. Por que o corpo não tem vez na escola? Será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Vamos para frente. Eu não posso falar em corporeidade na aprendizagem se a educação continuar sendo uma educação só para a cabeça do aluno. Se eu continuar com essa ideia de a cabeça e ele quieto, imóvel e assim por diante, eu não vou conseguir sistematizar nenhuma prova contrária pedagógica para que o aluno possa ter, inclusive, a sua percepção mais desenvolvida e mais prazerosa.
Você vai dizer alguma coisa? Não sei. Não, Wagner, tô atento aqui. Ah. Quer ver como a gente só tem para a cabeça do aluno? Vai para a próxima. Se eu tivesse perguntado para vocês qual é o teorema de Pitágoras, vocês já teriam me dito. Não nessa proporção que está aqui, que efetivamente é o que elaborou o teorema. Vocês diriam tranquilamente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente aprendeu isso. Mas a gente nunca soube para quê. Nunca soube para quê. Mas aprendeu. E na prova cobrou-se isso. Aliás, tem alunos que são tremendamente inteligentes. E, infelizmente, tem alguns professores que, como fazem as perguntas de uma forma inadequada, deveria dar 10 para a resposta que vai aparecer aí. E provavelmente o aluno tirou 0. Dá uma olhada aí. Próximo aí. Não mandou ele encontrar o X? Ele encontrou. O X estava lá. O X estava lá. No entanto, ele deve ter tirado 0 aí, coitado. E por que a gente... Só um exemplo hipotético, né? Por que a gente precisa entender no dia a dia e perceber a importância, por exemplo, do teorema de Pitágoras? Olha a próxima, não sei quantos aqui tem sítio, né? Mas olha o próximo slide. Se não tivesse aquela travessa ali, cumprindo o teorema de Pitágoras, essa porteira, um mês depois, teria que ser jogada fora. Ela estaria totalmente fora de esquadro. Então a gente vê, às vezes, as coisas e não sabe a aplicabilidade daquilo, por isso que fica difícil para a gente, às vezes, entender essas questões todas, né? Vamos para frente, Hermes. Aí a pergunta: por que é difícil uma educação na escola que respeite a vivência do aluno e seja de corpo inteiro? Por que será que é difícil? Vocês veem que na escola, ao invés de priorizar a participação, muitas vezes, do aluno, claro, eu entendo que hoje a coisa está tremendamente complicada, que a escola tem, inclusive, que educar, né, que não é função dela, porque vem de casa hoje em dia, a coisa piorou muito. Óbvio que eu tenho clareza disso. Mas não vai ser simplesmente desrespeitando a presença corporal da criança ou do adolescente na escola que a gente vai conseguir reverter essas questões todas, né? Vamos para a próxima. Aí vem a pergunta. Bom, a gente precisa formar para quê? Se o aluno está na escola, ele vai passar por vários níveis de escolarização, e a gente forma esses alunos para quê? Se nós estamos aqui no mestrado, doutorado, a gente só forma para essas duas competências. Para a competência científica e para a competência filosófica. Pergunta que eu faço, voltando desde lá da escola fundamental e tal. Ao longo do tempo, quanto se apoiou ou quanto que se investiu na filosofia na escola? Contrário. Ela foi cada vez mais, ela e sociologia, né? Cada vez mais perdendo direitos, perdendo. Está vendo que não é um problema político, é um problema maior. Não é só político. Claro, a conotação também é política. Mas é um problema de que visão de sociedade eu tenho que ter para entender essas coisas todas. Porque a filosofia e a sociologia foi perdendo cada vez mais carga horária para disciplinas hoje como empreendedorismo, né? Coisas desse tipo. Coisas desse tipo. Vocês estão vendo que quando a gente analisa a coisa, não só num olhar mais restringente, talvez a gente comece a entender melhor por que as coisas são assim. E agora, então, né, aqui no estado de São Paulo, nosso governador está querendo privatizar tudo quanto é escola do estado. Né? E, obviamente, vocês sabem o que isso significa. Né? Vamos para frente, Hermes. O princípio básico que a gente deve ter na perspectiva educativa
É claro, é a ética. E eu diria que hoje, se a gente for procurar um pouquinho isso aí como encontrar, né? Insisto com vocês, o problema não é da escola só, o problema vem dessa sociedade como ela está sendo, né, valorizada e formada, né? Por quê? Porque vocês estão cansados de ver professores, né, de qualquer nível, estressadíssimos, claro, porque o ambiente hoje está cada vez mais complicado, e pais cada vez mais imbecis, porque não educam as crianças em casa, depois joga isso para a escola e ainda vai lá. Eu sempre digo uma coisa, eu como sou velhão, eu lembro que quando era moleque, do grupo escolar já, se eu tirasse uma nota baixa, meu pai e minha mãe iam para a escola para saber porque tirei a nota baixa, e eu chegava em casa ainda sofria penalidades. Hoje o pai e a mãe vai lá para bater no professor, porque não deu nota para o aluno. Quer dizer, então, nada ético. A banana Vamos para está engolindo frente. o macaco, Wagner? É isso aí. É isso aí. Os pilares da educação não são esses. Eu tenho que aprender a conhecer. Eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que aprender a conviver. E tenho que aprender a ser. Eu diria que a nossa escola até dá grande importância para o 1 e para o 2. Eu diria que muitas vezes as nossas propostas curriculares, pouquíssima importância dá para o 3 e para o 4. Principalmente quando a gente valoriza cada vez mais a competitividade, né? Vamos para frente. Quando a gente vai para a fenomenologia e vai ver a questão da corporeidade na escola, é aquilo que o Merleau-Ponty chama de corpo sujeito. Esse corpo sujeito que está presente na escola, claro, ele é sensível, ele é racional, ele comete ações todos os dias, ou seja, ele tem as praxis diárias, e ele busca transcendência. Eu tenho que entender isso para poder entender, para poder modificar o que o Merleau-Ponty chama de corpo-objeto, que vem numa história racionalista, dual, pecador, não sei o quê, não sei o quê, para entender que este é o corpo que está dentro da escola. E é por isso que a gente tem que buscar sempre, né, os valores éticos, né, inclusive para aqueles que são muito religiosos, claro que ele é transcendente, mas ele não é a forma de transcendência, muitas vezes, que a gente associa apenas uma determinada visão de mundo. Vamos para frente. Corporeidade. Ninguém me perguntou até agora a definição, né? Corporeidade seria mais ou menos o sentido de consciência, mas não o sentido de consciência que nós temos na cabeça. O sentido de consciência que Merleau-Ponty dá para a consciência, porque olha embaixo aí, qual é o sentido de consciência para Merleau-Ponty? É um estado da alerta corporal que cada vez mais caminha no entendimento e na relação de si com os outros, com as coisas ou com o mundo. Normalmente a gente tem a ideia de consciência que é de atributo mental, né? Não, para Merleau-Ponty, consciência é um atributo corporal, nessa perspectiva que está colocada aí embaixo. Vamos para frente, Por isso que a gente precisa buscar novos paradigmas para a escola. Agora, esses novos paradigmas, né, não é agora, vamos investir no humanismo e acabar com a tecnologia. Não, isso é impossível. Isso é burrice fazer essa dicotomia. Porque nós temos que associar o humanismo à tecnologia e que os valores do humanismo comecem a definir a tecnologia. Vamos voltar, acho que para Merleau-Ponty, quer ver? Olha ele aí de novo. O mundo não é aquilo que eu penso.
mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico indubitavelmente com ele, mas não o possuo. Ele é inesgotável. Acho que isso começa a dar o norte de por que a gente brigou ao longo do tempo para entender corporeidade na escola, e não apenas o sentido de corpo na escola. E mais uma, porque a gente precisa disso. E coloquei essa imagem que é impactante para todos nós, né? Duas imagens. Uma, quando uma criança síria, o fotógrafo foi fotografar essa criança síria, ela levantou as mãos, pensando que ia ser atingida, morta com alguma coisa. E aquela de pessoas que saem da África, né, para tentar uma vida mais decente lá na Europa, e às vezes os navios muito potentes deles, né, afundam no mar. A pergunta é essa: qual a educação que a gente continua tendo, né? E aí vai, claro, uma série de pensamentos que muitos vão dizer como utópicos. Eu ainda bem que eu tenho utopias, que sejam utópicos, mas a pergunta é essa: ainda somos seres humanos? Passa aí esse último. Nós temos um grupo de estudos, né, que se reúne uma vez por mês, que é o No Corpo, que ele já está com 33, 34 anos, esse grupo no Corpo, né? E já passou pelas várias universidades que a gente passou, né? Começou aqui na Unimep, depois foi para a Unicamp, o tempo todo que a gente teve lá, depois para a Federal do Pará, Federal do Triângulo Mineiro, e agora está sob supervisão da Vikelly, que foi uma orientanda minha também de doutorado, ela mora em Uberlândia, né, é da Escola de Aplicação da UF, e ela que está agora como coordenadora. E quem quiser entrar, pode entrar à vontade nesse curso. Se vocês tiverem vontade, depois o Ergos passa o e-mail todo aí à vontade, e uma vez por mês se reúne. Eu acho que está quase, a reunião desse mês, acho que ainda não foi, eu não sei se vai ter novembro, que está no final do ano, ou só no começo do ano que vem. Mas depois o Ergos pode passar para vocês depois o site aí do Corpo para vocês poderem acessar. E como eu passei esse tempo todo, né? Aí, 1 hora praticamente eu falei, esse tempo todo, sem definir corporeidade, eu quero terminar dizendo o que eu acho de corporeidade, e por sinal está nesse livro que o Ergos tem aí já, que está à disposição de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Que esse aí. Que muitos dos locais que eu fui fazer palestra, essa que nós estamos fazendo aqui, ou desse tipo, chega no final, as pessoas me perguntam assim: bom, mas tudo bem, você falou a beça aí, mas qual é a definição de corporeidade? As pessoas me perguntam. Vocês veem que isso é interessante, né? Nunca se pergunta o que é corporeidade. Já joguei para a mente, tá vendo? As pessoas perguntam qual é a definição de corporeidade. Ou seja, não é o corpo que é importante, é a cabeça. O raciocínio da cabeça é que vai ser importante. E quando as pessoas me perguntam isso, e uma vez eu fui instado no programa doutorado de Espanhês, eu fui convidado para falar sobre corporeidade, e o dono da disciplina do doutorado lá falou que eles iam fazer a pergunta para mim: o que é como que define corporeidade, qual a definição de corporeidade. Então eu fiz um texto que eu publiquei antes até de estar nesse livro, eu publiquei no livro de crônicas que eu tinha escrito no início dos anos 2000, né? E eu vou ler para vocês, peço permissão para ler 5 minutos o que eu escrevi sobre o que é corporeidade. O título, que quando me perguntaram o que é corporeidade, eu defini assim, já querem definição, eu defini assim: corporeidade é... exclamação. Agora eu vou justificar, né? Porque senão todo mundo aqui vai brigar comigo. Hoje fui instado, academicamente, a falar sobre corporeidade. Vejam a contradição intrínseca a esse fato. Falar e pensar sobre corporeidade
e não ser corporeidade. Se me fosse pedido para ser corporeidade, quase bastaria estar aqui na relação com vocês, nesse tempo cronológico e nesse espaço geográfico. Mas é evidente que o tempo cronológico não expõe a corporeidade, pois ela é também kairos, ou tempo existencializado, simplesmente dizer o que está grafado no título desse texto. Corporeidade é. Isso basta, mas tenho a certeza que receberia muitas críticas acadêmicas por pensamento tão sintético. Assim, dispus-me a realizar, em alguns momentos nesse escrito, uma variação significativa de um texto já produzido, onde utilizei o poema Instantes, do Borges, tal qual intérprete de jazz. Apresentar variações sobre o mesmo tema, esperando que isso seja feito com qualidade e atinja a sensibilidade dos leitores ouvintes. Corporeidade é viver novamente a vida na perspectiva de um ser unitário e não dual, no mundo de valores existenciais e não apenas racionais, ou, quando muito, simbólicos. Corporeidade é voltar os sentidos para sentir a vida em olhar o belo e respeitar o não tão belo, cheirar o odor agradável e batalhar para não haver podridão. Escutar palavras de incentivo, carinho, de odes ao encontro e, ao mesmo tempo, buscar silenciar, ou pelo menos não gritar, nos momentos de exacerbação da racionalidade e do confronto. Tocar tudo com cuidado, a maneira de como gostaria de ser tocado. Saborear temperos bem preparados, discernindo seus componentes sem a preocupação de isolá-los, remetendo essa experiência a outro sentido, no sentido de tornar a vida mais saborosa e daí transformar sabor em saber. Corporeidade é buscar transcendência em todas as formas e possibilidades, quer individualmente, quer coletivamente. Ser mais é sempre viver a corporeidade, é sempre ir ao encontro do outro, do mundo e de si mesmo. Corporeidade é a existencialidade na busca de compromissos com a cidadania, com a liberdade de pensar e de agir, conscientes dos limites desse pensar e desse agir. Corporeidade é, novamente visando sobre o poema mencionado, andar mais descalço para o retorno ao respeito à natureza, nadar mais rios procurando atalhar por águas límpidas e cristalinas, apreciar mais entardeceres, onde o horizonte não seja um buraco de ozônio ou se esteja camuflado por nuvens de poluição. Viajar mais leve, sem levar sempre uma chuva, uma bolsa de água quente, uma galocha ou um paraquedas. Viver o dia a dia com menos medos imaginários. Corporeidade é incorporar signos, símbolos, prazeres, necessidades, através de atos ousados, ou através de recursos necessários, sem achar que um nega o outro. É cativar e ser cativado por outros, pelas coisas, pelo mundo, pela relação dialógica. Corporeidade é tema de discussões científicas, realizada com radicalidade, com rigor e de forma contextualizada, mas sem separar o corpo em partes para depois juntá-los, sem manipular pessoas para depois pedir desculpas, sem criar prosélitos para depois deixá-los a ver navios, sem transformar teorias em dogmas, porque enquanto aquelas são abertas e passíveis de reformulação, os dogmas, são sinônimos de regras imutáveis a serem seguidas, justificando tudo, às vezes, até a ausência da corporeidade. Corporeidade é sinal de presenteidade no mundo. É sopro que virou verbo e encarnou-se. É a presença concreta da vida, fazendo história e cultura, e ao mesmo tempo sendo modificado por essa história e por essa cultura. Corporeidade sou eu. Corporeidade é você. Corporeidade somos nós, seres humanos carentes, por isso mesmo dotados de movimento para a superação das nossas carências. Corporeidade somos nós na íntima relação com o mundo, pois um sem o outro é inconcebível.
Para os que estão pensando em corporeidade, que corporeidade é como bombril, ou seja, tem 1001 utilidades, lamento dizer que estão errados, pois corporeidade não é algo de que me aproprio para um fim utilitário. Quando penso na ideia de apropriação, já destinei o corpo a uma posição de submissão, ou ao espírito ou à alma. Aí já diziam pensadores como Marx e Nietzsche. A soma das partes não dá o todo. Corporeidade não é tema que vai salvar o mundo. No entanto, corporeidade é existencialidade. Ele preserva e se nutre da relação com o meio ambiente. Corporeidade é o ser vivente exercitando sua motricidade. Corporeidade não é um conceito, é um estilo de vida na busca de superação. Enfim, corporeidade é. É isso, Hermes. Acho que é agora. Fantástico, vai. Fantástico. É sempre bom te ouvir. Eu me sinto privilegiado por já ter escutado você em outras oportunidades, não só como aluno, depois como amigo, como colega de profissão, e pela nossa proximidade, ouvir de você o que é corporeidade reafirma o próprio trabalho educacional que a gente tenta fazer aqui na UFOPA e que reverbera nas ações dos nossos mestrandos, mestrandas, né? E agora doutorandas. E você que já teve a oportunidade de vir aqui conosco, se não me engano, 3 vezes aqui na UFOPA, sei que o discurso da corporeidade que você traz é tão impactante e sensível. E como você mencionou agora no final, corporeidade é um estilo de vida, né? Um modo de enxergar a vida e de uma forma unitária, sensível, ao mesmo tempo inteligível, né? Eu costumo dizer que esse nosso corpo é um corpo pensante, uma mente corpórea, né? Então, tudo isso está imbricado, está junto, tudo junto e misturado, e é a nossa corporeidade que pode nos fazer melhores seres humanos, ou mais seres humanos, porque do jeito que o ser humano está, ele precisa muito de corporeidade. E, Wagner, para que não fique um diálogo entre nós, eu peço aos presentes aqui, às pessoas que aproveitem a oportunidade para fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma ponderação em tudo que o professor Wagner trouxe a nós nessa roda de conversa. Antes disso, eu só quero dar um beijo na Fran. Estou vendo a Fran aqui agora. Estou com muita saudade da Fran. E sei que o menino dela já está grandão, né, Fran? Então, a menina, Joyce? A menina dela está grandona. Né?
no sentido da gente organizar, para quem quiser fazer algum questionamento, algum agradecimento, só levantar a mãozinha aí que a gente vai organizando aqui o momento de fala em cada um. Lembrar também, Wagner, que a França esteve presente agora na Ampeg Nacional, lá em João Pessoa, né? E ela também conheceu Petrúcia pessoalmente. Foi bem bacana apresentar a Petrúcia para ela. É importante a gente conhecer pessoalmente os autores com quem a gente costuma trabalhar, no caso, Petrúcia, você, né? E você mencionou aqui que foi orientador de doutorado da Petrúcia. E então é uma pessoa que sei que contribuirá conosco da mesma maneira como você contribui em momentos como esse, de roda de conversa também. Então é muito bom a gente poder fazer essa ponte entre esses autores que a gente estuda e, enfim, e essa possibilidade de conhecer pessoalmente, né? Eu tenho aqui também... Deixa eu só falar uma coisa para você, rapidinho, desculpa. Claro. Para você e para a Frank, vocês conhecem a Petrúcia, né? Eu fui orientador dela, doutorado. Mas eu sempre digo uma coisa. Sabe quando um orientador é muito bom? É quando ele escolhe os seus orientandos melhor que ele. Hoje, eu aprendo com a Petrúcia. Então, eu sempre escolhi muito bem meus orientandos, porque não sou daqueles que quero que fiquem embaixo do meu braço. Eles são bons e sempre se destacam. Isso é maravilhoso mesmo, Wagner. Perceber que o que a gente começa ali a trabalhar e com o tempo ver o desenvolvimento das pessoas que estão com você é muito gratificante, né? E chega um momento que a gente, de fato, Wagner, a gente vai aprendendo também com a experiência vivida dos outros e daqueles que estão se debruçando nas temáticas que você nos falou hoje e que eu tento aqui também trabalhar. Então, aqui também tem a Rose, que é a doutoranda, a Andressa, tem... que eu não estou perdendo aqui, como é que eu faço para ver aqui quem está participando, mas tem Jarliane, tem Tássia, que já fizeram mestrado aqui conosco. Deixa eu ver aqui, não consigo mais ver quem está participando, que não está aparecendo aqui para mim. Mas a palavra está aberta para quem quiser fazer algum tipo de pergunta para o professor Wagner. Eu sei que tem muita gente aqui que lê as obras do professor Wagner, que a gente acaba discutindo em sala de aula, na pós-graduação, e inclusive na graduação, né? Mas professor, eu tenho uma pergunta. Não é uma pergunta, na verdade. É porque eu não sou da área da fenomenologia, né? E também eu não estudo essa questão da corporeidade, mas eu queria que o professor falasse um pouco sobre essa relação da corporeidade com o pesquisador, porque eu vejo muito falar sobre a corporeidade nas escolas, né? Mais relacionada à criança, e eu não vejo muito esse discurso para a gente mais voltado para o adulto mesmo, pesquisador. Eu queria que o senhor fizesse uma relação entre essa questão da corporeidade e a gente que está nessa questão da pesquisa, porque eu não sei se é porque nós somos adultos e aí a gente já fica meio afastado dessa questão da corporeidade, assim, né? Mas eu sinto um pouco de esvaziamento em relação à preocupação com o pesquisador, né, nessa área da corporeidade. Eu acho que o que você falou, Vina, acho que você está adequada à tua afirmação. O problema é que, às vezes, quando a gente vai evoluindo academicamente, a gente vai achando que a gente tem uma individualidade que deve ser mais preservada ainda. Ou seja, parece que a gente cada vez mais vai se achando independente de qualquer coisa, em relação, inclusive, aos valores tal que nós temos na sociedade. Você tem razão. Poucos são os escritos, né, na perspectiva acadêmica, sobre a corporeidade. Mas acho também que são poucos escritos, porque ela também começou a ter uma certa abrangência a partir das pessoas que estudaram
principalmente Merleau-Ponty, né? Porque antes disso, eu acho que também não existia a possibilidade da gente fazer muita coisa, que a gente também não teria argumentos, né, adequados para poder estipular uma linha epistêmica mais adequada para a corporeidade. Agora, o problema não é nem ser o acadêmico ou não o acadêmico, viu, Vini? O problema é que acho que a maioria de nós entende corpo de uma forma bem diferente do que a gente colocou aqui de corporeidade. E parece, por esse hábito, que eles não sentem falta de rever esse sentido de corpo, né? Inclusive nas próprias educações, muitas vezes em família e tal. E isso não é culpa de ninguém, é que a gente não realmente se adentrou à possibilidade de ver isso de uma forma diferente. Agora, o que eu disse para você aqui está valendo, e aí está em relação ao que você falou de acadêmicos, é que a fenomenologia, inclusive, continua dizendo que nós somos, né, aquelas duas coisas, principalmente que nós somos pouco criativos, né, e somos, por isso mesmo, reativos, muitas vezes, às questões de uma nova abordagem. Professor Glauco quer fazer uso da palavra, professor. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a apresentação do professor Wagner, mediação do professor Ergos, a presença de todos os discentes do PPGE aqui externos também, que eu estou vendo que tem gente também de fora. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Wagner, que me chamou muita atenção. Eu vou dar uma aula amanhã sobre psicologia da educação, eu também tenho formação em psicologia, eu sou físico, de formação, mas eu tenho formação em psicologia. E um fenômeno muito contemporâneo que a gente tem experimentado e visualizado na sociedade como um todo é o fenômeno da medicalização. O de 2007 vai definir como um processo pelo qual problemas não médicos passam a ser definidos e tratados como problemas médicos, frequentemente em termos de doenças ou transtornos. Nesse sentido, eu pesquisando para essa aula, eu encontrei posicionamentos vinculados à teoria crítica, vinculados à teoria histórica cultural, também há um referencial do Foucault, mas eu não encontrei nada sobre fenomenologia, talvez porque a minha busca foi um pouco mais restrita, porque se baseava numa aula, mas eu tenho muita curiosidade, porque na graduação em psicologia eu estudei umas 2 ou 3 disciplinas, a fenomenologia, estudamos um pouquinho da corporeidade do Maurice Merleau-Ponty, mas muito introdutório. Estudamos também algumas coisas do Heidegger e Russell, lá na fenomenologia, o Carl Jaspers também na psiquiatria de base fenomenológica. Então eu queria saber, como é que o senhor vê essa relação entre corporeidade e medicalização. Para mim é uma coisa que é importante de ser debatida também do ponto de vista da fenomenologia. Agradeço. Eu tenho pouco trânsito nessa área, vamos dizer assim, mas acho que também deveria haver, primeiro, um debate mais adequado em relação a isso. Segundo, a gente já tem uma sociedade que medicaliza tudo. E agora está entrando na área da psicologia aí. Mas ela medicaliza tudo, E isso leva-nos a, cada vez menos, entender e vivenciar o que é corporeidade. Porque você está o tempo todo se aviltando através de princípios químicos aí, sei lá, eu não entendo muito dessa coisa, mas você está cada vez mais se aviltando, e faz com que a gente crie a dependência do corpo a outras coisas. Por exemplo, vem uma leve dor de cabeça, eu já tomo um comprimido. Não vou ver por que ela está acontecendo muitas vezes. Eu já tomo um comprimido porque ela já é da reação imediata, mas na volta daqui 2 horas, daqui 3 horas eu tomo outro comprimido. Ou seja, não estou fazendo crítica à medicalização, estou fazendo crítica ao excessivo valor que a gente dá, às vezes, à medicalização, sem você tentar entender, inclusive, o próprio funcionamento e a própria a estrutura corporal que você tem. Agora, para isso específico que você me perguntou, eu acho que 2 autores que são importantíssimos olhar
para a área de psicologia. O que você encontrar de Joel Martins, leia. E muitas vezes o livro você não vai encontrar o livro do Joel Martins, porque o Joel era um cara que dava aula. Eu sempre falei, viu, Ergos, que um dia eu queria ser professor igual o Joel Martins. Ele chegava na aula, e ele é da área de psicologia também. Ele chegava na área, na aula, botava a caneta em cima da mesa, fala, bom, o que nós vamos discutir hoje? E a partir do assunto, ele desenvolvia toda a aula dele. Ou seja, era uma possibilidade. Estou dizendo isso como um grande elogio, e a crítica é isso, porque ele não escreveu livros, tanto é que os livros que ele tem é com a bicudo. É alguém que anotava as aulas dele, depois dava para ele conferir se estava tudo certo, né? E fazia a redação dos livros, né? Então, o que você encontrar que esteja associado a Joel Martins, acho que vai ser interessante para você em relação a isso. E talvez outros que eu desconheço, né? E aí o problema é meu, né? Que possam ser interessantes para você também aí. Ou seja, eu não sei te dar caminhos muito mais que o que eu estou falando, Glauco, infelizmente. O professor Glauco, que é o nosso vice-coordenador do PPGE, ele, como mencionou, ele é físico de formação e terminou a psicologia recentemente, e percebe-se que ele tem um interesse muito grande nessa área, além de já trazer para a sua atuação docente todas essas áreas que fazem parte da sua formação, né? Então, é muito interessante ver isso também. Wagner, como ninguém levantou a mão... Opa, Luiz Percival, tá bem. Professor Luiz Percival, que é um expoente nosso aqui do PPGE, foi coordenador do PPGE até o meio desse ano, fez uma gestão aí de praticamente 8 anos e é um amigo, não vou chamar de um amigo, né, que tem desenvolvido um trabalho, viu, Wagner? O professor Percival é uma pessoa muito sensível, e às vezes eu brinco com ele, ele consegue transitar muito bem e falar muito bem de diversas correntes aí do pensamento, e às vezes eu brinco com ele, olha, você tem um pé na fenomenologia, né? E ele dá risada e fala muito bem disso quando a gente tem conversas informais. A gente esteve junto agora na Amped, e lá pelo último dia a gente estava conversando depois do almoço, ele já se arrumando para retornar, e ele falava sobre como ele está usando essas correntes numa disciplina que ele está ministrando agora às quartas-feiras de manhã. E o legal disso é que ele está sempre aberto às contribuições, e é uma pessoa que não fecha o pensamento em determinada corrente, mas ele dá vazão ao discurso. Mestrandos e doutorandos têm com os seus orientadores, e ele procura fazer um diálogo muito conciliativo a respeito dessas discussões, e isso tem sido muito interessante e tem nos dado uma tranquilidade maior para a gente desenvolver o que a gente desenvolve, cada um, claro, com as suas correntes, com as suas afiliações, mas nunca fechados para dizer que você é isso ou aquilo. Professor Percival, fique à vontade. Está fechado o som, Percival, está fechado o som. Fechou de novo. Agora sim. Tá, uma alegria estar aqui. Eu já peço desculpas, porque eu cheguei no finzinho, eu me confundi, eu estava aqui para ver desde o começo, mas ficou na minha cabeça que eram às 6 horas, e eu estava fazendo outro trabalho, que são as portarias, as normativas do PPGE, que ele pediu que eu revisse, eu me esqueci, mas deu para eu pegar um pouquinho, já conheci um pouco, e, bom, eu acho que se tivesse que me definir, eu me defino sempre como um ser irrequieto. E o Ergos disse que eu tenho um pé na fenomenologia. Por 2 anos e meio eu fui analisado pelo professor Muniz de Rezende, que era psicanalista. Antônio, né? Que
kleiniano, que para mim não tem muito a ver com fenomenologia, mas, de qualquer maneira, ele era um filósofo da fenomenologia, ao mesmo tempo um psicanalista kleiniano. Todos somos muitas coisas. Mas aí, professor, eu tenho certeza que o senhor vai dar uma boa esclarecida nisso. Certa vez, eu vou contar a história, porque eu acho que é o melhor jeito de apresentar o problema. Eu fui fazer uma conferência na UEPA, no curso de artes, e o tema era arte, e eu fiz uma aproximação das formas de apropriação, de recepção da arte e de realização na arte da sociedade. Eu não gosto muito de botar título, mas ficaria próximo da teoria crítica. E chamei a atenção, fundamentalmente fiz muito a crítica à arte fácil, à arte de consumo, à arte de entretenimento, a relação entre arte e consciência, arte e participação. Terminou a aula, a palestra, estou saindo um aluno jovem, muito bacana, falou, professor, eu achei muito bacana a sua conferência, interessante, mas o senhor é cartesiano, assim mesmo, o senhor é cartesiano. Eu olhei para ele e falei, eu sou cartesiano. Até porque é impossível qualquer pessoa moderna não ser cartesiano. Impossível. O legado de Descartes para a superação de todo o misticismo, toda a confusão entre ciência e religião e fé foi extraordinário, não é? E aí eu falei para ele assim, sim, me diga, o que você leu do Descartes? Coitadinho, ele ficou com aquela cara mole, ele nunca tinha lido Descartes. Né? Então, mas eu vejo ser que, assim, muitas vezes em textos, eu vejo essa crítica em conversas, o pensamento cartesiano, a dicotomia cartesiana, e aí eu acho que é mal parado esse debate, né? Quer dizer, a necessária e inevitável superação do cartesianismo por Kant, por Hegel, por Marx, por Freud e pela fenomenologia toda, é inevitável, porque Descartes é um pensador do século XVII, não é? Como é que o senhor vê essa querela, essa coisinha de cartesianismo, a limitação do cartesianismo, né, muito ligada à ideia do corpo-máquina, né, o dualismo cartesiano? Como é que a gente pode problematizar melhor essa questão sem ficar nessa banalidade? Bom, primeiro você já respondeu. Quer dizer, é impossível nós não sermos cartesianos, pela própria história. Não é possível. Segunda coisa, tem um livro que chama O Corpo-Máquina, que inclusive, uma coleção, não lembro mais, eu tenho aqui, mas eu não me lembro os autores, que é fundamental para responder, inclusive, para a questão que você está colocando. Porque é exatamente isso, quer dizer, a superação daquilo que precisa ser feito, no primeiro momento, causa dúvida. No segundo momento, se eu sou dogmático e não cartesiano, se eu sou dogmático, causa constrangimento. Agora, se você não é... Às vezes as pessoas perguntam a mim, poxa, cara, você está falando tudo isso, mas você deveria estudar os caras da história crítica. Eu falo, claro, eles são fundamentais, eu não estou reclamando, não. Mas daí eu brinco com eles, eu falo, você sabe quem foi tremendamente dessa área? Merleau-Ponty. Ele saiu para a fenomenologia muito tempo depois. Né? E aí daí até eu brinco com eles, quando eu estou com mais espírito esportivo, aí, eu brinco e falo, todo mundo que está nessa área, e agora estou dizendo que é brincadeira mesmo, não é para levar no pé da letra. Eu falo, quando fica muito tempo ali, se torna fenomenólogo, daí dá um salto qualitativo. Né? Claro, estou falando isso não é brincadeira, porque ele, né, o próprio Sartre, quer dizer, eles eram todos e depois terminaram fenomenólogos e tal, né? O que eu posso dizer é isso, e você conhece a resposta, né? O problema nosso é mexer em vespeiro daqueles que já têm como pré-conceito as coisas definidas. Aí daí eles vão falar para a gente tudo qualquer coisa que você imagina, e você já passou por isso muitas vezes.
Eu posso mandar para o Ergos depois, Percival, esse livro do Homem-Máquina, é coordenado, o problema de ser velho é que a gente esquece os nomes aí. A ciência, o Homem-Máquina, a ciência manipula o corpo, é o título do livro. O David Le Breton, Wagner. Hein? Não sei. David Le Breton, não é? Não, é capaz de ser, eu não lembro mais. Dalton Novaes, perdão. Dalton Novaes. Eu acho que o organizador é o Adalto. Eu acho que o organizador é o Adalto. Tem texto de vários lá, mas é o Adalto. É um livro fabuloso, porque tenta exatamente fazer isso que você tá provocando, né? Que é a quebra de paradigmas interessantes aí. Tudo bem. Mas obrigado, viu, Percival? Você está aqui. Obrigado Eu que agradeço a sua presença. pela companhia. O professor Percival o professor foi a pós-graduação toda na Unicamp, foi, professor? A minha história acadêmica é toda na Unicamp. Então Você lá foi orientando de quem? Eu fui, na pós-graduação, eu fui orientado no início, um mestrado pela professora Maza, Maria Irma Hadley Kudri, que trabalha com neurolinguística hoje, mas na época trabalhávamos com análise do discurso, e com a supervisão do professor Akira Osakabe. Isso. O doutorado, e também do Círio Pocente, que tem uma contribuição muito grande. O meu doutorado é do João Vanderlei Geraldi, que não é propriamente um fenomenologista, mas digamos que transita por áreas próximas, né, por conta da crítica pós-moderna revolucionária que ele faz ao materialismo histórico dialético. Né? A minha grande diferença com ele é que eu sou mais próximo do que ele do materialismo. Mas eu não boto carteirinha, eu odeio as carteirinhas, porque elas prejudicam o entendimento das pessoas. As pessoas têm de saber. Inclusive, professor, eu tenho dito para que em todos os nossos trabalhos de pós-graduação, não é recomendável que a gente fique fazendo filiação. Eu sou da corrente de pensamento tal. Se você argumentar com clareza, a pessoa vai olhar para os, você está dentro de tal corrente. Quando a gente bota o rótulozinho, parece que é para ficar mais bem acompanhado, né? Então, não precisa dizer eu sou da corrente X, eu sou da tendência Y. Isso aí. Né? Isso é coisa de futebol, coisa de igreja, não de ciência. Duas coisas que você falou, né? O primeiro livro que hoje a gente indicou aqui é do Antônio Muniz de Rezende. Quem nunca leu nada, lê lá o livrinho dele, Coleção Primeiros Passos, né? A gente até colocou aqui. E a segunda coisa é isso que você está falando, né? A gente, efetivamente, muitas vezes é exigido que a gente de um time, né? E a gente acha que ser acadêmico é isso. Agora, você sabe que, embora eu tenha tido 2 anos e meio de análise com o Rezende, foi a outra análise que eu fiz por outros quase 3 anos que me parecia muito mais próxima dessa sua concepção que se apresenta de vivência, que foi com o Thales Absaber, que é que trabalha com o Winnicott, né? Em psicanálise de infância. A psicanálise winnicottiana, de fato, ela se aproxima mais da ideia da totalidade das relações. Né? A Melanie Klein é muito dura, né? Muito rígida na ideia da primeira infância, dos traumas iniciais dos primeiros meses de vida. E o Winnicott, e a experiência com o Thales foi mais radical nesse sentido. E acho que a gente tem uma vida, né, Percival, aqui, esses encontros, às vezes fortuitos, que são fabulosos. Eu fiz o meu doutorado na Unicamp e comecei com um projeto behaviorista, até conhecer o Joel Martins. Aí pronto. Daí acabou para mim o behaviorismo. Bacana isso. Eu comentava, Wagner, outro dia com o professor Percival a respeito do professor Joel Martins, né? Que inclusive ele tem um livro, você até apresentou ele aqui no início, né, da pesquisa qualitativa, né? E o professor Percival sempre se mostra muito aberto ao diálogo, né? E ele é provocativo, né? O professor Percival, ele convida, inclusive, os professores do PPGE para participarem das aulas, e ele
costuma discutir não só essa pluralidade das correntes filosóficas, mas, inclusive, discutir as questões que envolvem as pesquisas dos pós-graduandos, né? E isso é muito bacana, ele é muito provocativo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito aberto ao diálogo, né? Não é aquela pessoa taxativa que... Mas aí você não precisa nem me convencer disso. Como ele já disse que ele é contra os carteirinhas, os que têm carteirinha, torce para esse ou para aquele, ele, por isso mesmo, ele é provocativo. Só que ele é provocativo com o sentido humano que nós discutimos aqui. Não na perspectiva de ganhar o jogo com carteirinha. Viu, Wagner? A gente está conversando assim, eu corintiano, ele santista, você São Paulino, né? Aí você vê como é que Toda uma maré agora que vai virar... Eu queria ser palmeirense hoje. Nessa questão de time aí... Mas viu, Wagner, eu queria também te fazer uma pergunta. Na verdade, seria talvez uma orientação, né, para quem está aqui conosco, né? Eu entendo que quando a gente tenta adentrar nessa seara da fenomenologia, né, como mesmo você disse logo no início da sua fala, né, não comecem pela fenomenologia da percepção, né? Talvez você desista no segundo parágrafo, né? E assim, Wagner, que palavra você pode deixar para as pessoas que estão aqui presentes, ou até para aquelas e aqueles que porventura tenham interesse em estudar a fenomenologia, né? A gente sabe que toda a corrente filosófica, toda a corrente teórica, ela, claro, ela espera de nós uma certa disciplina, um certo desafio da gente continuar, né? Que o caminhar se faz caminhando, né? E mesmo a gente sabendo que há muito para desvendar, muito que aprender, como é que você orientaria alguém que queira trilhar caminhos com a fenomenologia? Olha, eu acho que, primeiro, em questão teórica, alguns daqueles que a gente já citou aí, acho que vale a pena ser consultado. E segundo, eu acho que a principal coisa que você... E não é só para a fenomenologia, no meu ponto de vista, a melhor coisa que você vai ter para termos todas nós acabamos de conversar com o Percival. Eu acho que o que te dá direito a ser um excelente pesquisador é você não ter carteirinha de um time de futebol. Wagner. De fato é isso. O Percival, diga. Muita determinação, muito comprometimento e muita seriedade no que está dizendo. Isso da pesquisa qualitativa, Wagner, o que me incomoda é que, especialmente no campo da educação, ela virou uma espécie de default. Todo mundo faz e ninguém sabe por quê. E esquece as suas próprias origens epistemológicas. Nós conversando, Francilene, eu falava isso para eles, olha, você sim, tudo bem, você pode fazer pesquisa e dizer que faz pesquisa qualitativa, porque, na verdade, a origem da pesquisa qualitativa é fundamentalmente a etnografia, a funcionalista, mas enfim, a etnografia e a fenomenologia. São as duas, digamos, fontes da chamada pesquisa qualitativa, na medida que entendiam a necessidade de uma totalidade que as grandes teorias não explicativas do fenômeno humano, da sociedade humana, não davam conta. Agora, você não pode se dizer, por exemplo, materialista histórico-dialético da teoria crítica ou de outras teorias e falar que faz pesquisa qualitativa porque é incompatível. E você tem que dar a origem, você tem que saber o que está dizendo. Né? E lembrar que os procedimentos da pesquisa qualitativa são muito sofisticados, difíceis e exigentes. Então tá, e faz, mas não pode ficar fazendo de ouvido, né? Não pode fazer uma entrevistazinha, porque eu falo com eles que não pode ficar jogando dadinho,
Jogar dadinho é para escutar a música do Paulo Vanzolini, né? Jogando dadinho na mesa de bar. Não é que soprar é coisa de lobo mau, então não pode dizer, eu fiz isso só para... Tá, então, soprar é sopro do lobo mau, e aí sim, bom, então a preocupação com a produção da seriedade da pesquisa, ela é muito intensa e ela não tem a ver com que exatamente eu aderia a uma vinculação. E o que me incomoda, principalmente na pesquisa, eu acho que não é um problema do PPGE-UFOP, eu tenho acompanhado agora outros programas, é um problema geral, é a fragilização da produção da pesquisa, a facilitação, a banalização, e aí eu tenho dados muito ruins, muito fracos, desenhos muito limitados de pesquisa, esse é o desafio. E agora que a gente entrou com o doutorado, nós estamos só com a sua segunda turma, né, Francilene? Franciele, Desculpa, Franciele. E aí a minha preocupação está sendo em distinguir. Quer dizer, o problema de tese, ele não é a repetição de um problema de mestrado em 4 anos. Ele é uma outra dimensão de problematização que implica teorização. E eu tenho visto os projetos de tese que eu tenho acompanhado sendo uma espécie de extensão, um mestrado longo, né? E essa essas são questões que eu acho que podem ser consideradas na nossa discussão. Eu estou tendo o prazer de conhecer Percival agora e cada vez mais entendo o porquê do que você sempre tem dito, e a Franciele também já tinha dito outras vezes, da importância do corpo docente de vocês. Quer dizer, pelo que eu estou, claro, conhecendo agora o Percival. Pena que ele está saindo, né? Ele podia ficar mais 5 anos aí, né? Tomando conta. Não, eu saí da coordenação e, no máximo, em 2 anos, estourando em 3, eu me aposento definitivamente. Eu vou fazer a única coisa que eu queria estar fazendo hoje, que é fazer poesia. Ele quer fazer poesia, Wagner. Você sabe que está falando que eu queria adolescente, porque eu tenho obrigações profissionais que eu paro para fazer minhas poesias. Então, eu quero parar as obrigações profissionais. A minha obrigação de vida eu falei, pessoal, esse livro que a gente citou aqui hoje foi o 12º e último filho acadêmico. Acabou agora. Agora eu não quero mais nada. Meu projeto de vida agora... mesma idade, eu imagino, né, Wagner? Eu estou com 70 anos. Não, bem mais do que eu, Com 7. 8 anos é bem mais. Meu novo projeto, o Ego esteve aqui, sabe, meu novo projeto, eu estou aprendendo piano. Agora olha que delícia. É verdade, Wagner. Percival, eu tive com ele lá há 2 semanas e ele falou para mim, não, agora eu quero jogar aqui e tocar teclado. Né? E vai fazer o cronista, né? Ele é. Mas ele, como corintiano, foi muito mau jogador. Foi. Ele estragou a carreira dele o dia que ele não quis ir para a Vila. Eu contei uma historinha para ele, Wagner, que quiseram me levar para a Vila, assim como o Tele quis me levar para São Paulo também. Tá vendo? Eu acabei ficando no time do povo. Mas são opções. Mas, Wagner, para a gente não estender demais, eu sei que você tem aí seus compromissos, a Regina deve estar aguardando você. A gente tem o hábito de começar às 5 horas e finalizar às 19, né? Quer dizer, começar às 17, finalizar às 19. Pegamos no horário. A gente cumpriu exatamente. Pena que tenha essa burocracia, mas só de ouvi-lo, de ter a sua presença conosco e de poder compartilhar momentos como esse é enriquecedor, né? E quem sabe, em setembro do ano que vem, um evento que a gente está pensando em fazer aqui em Santarém, por exemplo, com vários outros, com o Viquete, todo acompanha o grupo de estudos que nós temos. E agradecer a todos os presentes, em nome da professora Lília Colares, que é a nossa coordenadora, que pediu imensa desculpa por não estar presente devido a compromissos, mas o professor Glauco, que é o nosso vice-coordenador, esteve aqui, inclusive com sua participação.
agradecer mais uma vez a toda essa comunidade acadêmica né, que valoriza esse tipo de ação, né, e que tem um compromisso de avançar com conhecimento em ações como essa, né. Agradecer ao professor Luiz Percival, que é, como eu disse, um expoente aqui nosso, uma pessoa que contribui, em especial, muito na minha trajetória acadêmica também, aqui na UFOPA. E assim, Wagner, muito obrigado mais uma vez, amigo, pela disponibilidade, pela pronta aceitação quando lhe fiz o convite. E Santarém está à sua espera aqui, viu? Tá a hora que você quiser. Um abraço à Regina, um abraço ao Marcos. Abraço E a a todos. todos. Muito obrigado e assim a gente encerra a nossa roda de conversa da linha 3. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wagner. Forte abraço. Abraço a todos aí que estão aqui no chat, mas eu disse ao Egos, e por isso que ele passou tudo para mim, porque eu sou péssimo em tecnologia, então eu nem sei abrir chat e tal. Então, um abraço a todos. Tá bom, tchau. Wagner. Um beijão, tchau. Wagner. Obrigado. Tchau, Fran. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.